Nossa próxima questão, também de gráfico, fala o seguinte: a partir dos dados fornecidos pelo gráfico V vezes T, verifique a veracidade das 7 afirmações feitas a respeito e justifique-as. Então, vamos para a primeira afirmação aí. O que ele diz? No trecho 1, o movimento possui velocidade inicial igual a 0 e aceleração de menos 5 metros por segundo ao quadrado. Primeiro, vamos enumerar, então, os trechos. Observem que daqui até aqui, ou seja, do 30 até o menos 20, não é um único trecho, né? Lembrem-se que quando ele muda o sinal da velocidade, o móvel inverteu o sentido do movimento. Então, nesse ponto aqui, ele inverteu o sentido do movimento. Aqui ele estava a favor da trajetória, aqui ele está contra a trajetória. Então, ele retornou, ele voltou, ok? Então, esse trecho acima do zero é um, esse trecho abaixo do zero é outro. Aqui, um terceiro trecho, e esse aqui novamente acima do zero, né? Acima do eixo do tempo, um quarto trecho. Então, a primeira afirmativa fala assim, relendo aqui, trecho 1, movimento possui velocidade inicial igual a 0. A gente já vê que é falso. O gráfico mostra que o móvel saiu com velocidade de 30 metros por segundo. Então, velocidade inicial não é 0, é 30 metros por segundo. E outra coisa, a aceleração, a gente já sabe que não, que a afirmativa é falsa, mas vamos calcular a aceleração. A aceleração no primeiro trecho é calculado por V menos V0 dividido por T menos T0. Então, a gente tem o seguinte, que V é a velocidade final. Então, no primeiro trecho, vem até aqui. Esse é o primeiro trecho, até o zero. Então, velocidade final 0, velocidade inicial 30. O tempo vai, tempo final 6, tempo inicial 0. Então, menos 30 sobre 6. Essa aceleração aí é de menos 5. Por que menos? Porque o móvel está retardando o seu movimento. Observe que a velocidade ela saiu do 30 e está diminuindo, né? Está se aproximando do zero. Então, esse é um movimento retardado, tá? Gráfico decrescente, aceleração negativa aí. Só que a afirmativa, ela é falsa por causa da primeira coisa que ele diz, que a velocidade inicial é 0. Velocidade inicial não é 0, é 30. Então, é uma afirmativa falsa. A segunda afirmativa, no trecho 2, a aceleração do móvel é positiva. Bem, gráfico continua sendo decrescente. Se o gráfico é decrescente, a aceleração é negativa. Então, gráfico decrescente, aceleração negativa. Então, também é uma afirmativa falsa, ok? Terceiro item, a aceleração é positiva entre 10 e 18 segundos. O terceiro item vai daqui, ó, entre 10 e 18 segundos. Olha a reta crescente, certo? Se a reta é crescente, a aceleração é positiva. Então, reta crescente, aceleração positiva, verdadeiro. Quarta afirmativa, no trecho 3, o movimento é retardado e em 4, o movimento é acelerado. Então, vamos ver aqui. No trecho 3, o que acontece? Vamos colocar aqui, quarta afirmativa.
trecho 3 está aqui. Nesse trecho, a velocidade está indo do menos 20 ao zero. Então, no trecho 3, a velocidade, ela é negativa. E a aceleração? A aceleração está crescente, a reta crescente, então, aceleração positiva, ou seja, sinais contrários, esse movimento é um movimento retardado. E no trecho 4, o que acontece? A velocidade está acima do zero. Então, velocidade positiva acima do zero, ó. O zero está aqui, essa linha, passou dessa linha, velocidade positiva. Abaixo dessa linha, velocidade negativa. Reta crescente, aceleração positiva. Então, esse movimento, sinais iguais, acelerado. Bate com o que o problema disse, com o que o item disse. No trecho 3, movimento retardado. No trecho 4, movimento acelerado. Então, é uma afirmativa verdadeira também. Item 5. A aceleração escalar no trecho 4 é de 4 metros por segundo ao quadrado. Então, trecho 5 aqui, ou melhor, item 5. Vamos calcular a aceleração no trecho 4. A é igual a V menos V0 sobre T menos T0. Velocidade final no trecho 4, 20, ok? Velocidade inicial no trecho 4, 0. Isso daqui é o tempo, 0. Tempo final, 18. Tempo inicial no trecho 4, 14. Então, 20 dividido por 4, que vai dar 5 metros por segundo ao quadrado. Ele afirmou que era 4 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente tem uma afirmativa falsa também aí. Sexta. Faltou aqui o móvel inverteu o sentido do movimento no instante 10 segundos. Isso daqui não foi uma inversão de movimento. A inversão do movimento é quando o móvel cruza o eixo do tempo. O gráfico, a reta do gráfico aqui, ela passa pelo tempo. O que está acontecendo com esse móvel? Ele saiu com uma velocidade de 30, reduziu, parou. Quando ele parou, ele voltou acelerando, tá? Aumentou sua velocidade de 0 para 20. Esse negativo quer dizer que ele está no sentido oposto ao que estava antes. Então, ele reduziu, freou, parou. Voltou até a velocidade 20. Depois começou a reduzir novamente a velocidade, mas ele não voltou, ele continua no mesmo sentido que ele estava. Aqui continua com velocidade negativa. Então, ele continuou, acelerou, reduziu, parou de novo, voltou no sentido inicial. Então, ele fez assim, ó. Ele foi, parou. Voltou acelerado, depois reduziu, parou. Depois voltou novamente. Então, é isso que está acontecendo com esse carinha aqui. O item 6, então, o móvel inverteu o sentido do movimento no instante 10 segundos. O móvel inverteu o sentido do movimento nos instantes 6 e 14. Então, uma afirmativa falsa. Então, vamos botar aqui, ó. Inverteu nos instantes. Em 2 instantes ele inverteu. Nos instantes 6 segundos e 14 segundos. Para finalizar,
o item 7 pede o deslocamento escalar total sofrido pelo móvel entre 0 e 18. Ele não pede, né? Ele afirma que o deslocamento entre 0 e 18 foi de 80 metros. Então, vamos lá. Quais são os trechos que a gente tem que analisar aí? Primeiro trecho, esse. Segundo trecho, lembrando que o gráfico tem que ser formado com a linha do tempo, então é esse, né? Continua andando para frente aqui. Terceiro trecho, tá muito fraquinho. Terceiro trecho, este daqui. Então, eu preciso calcular os dois ΔS de cima. Para eu calcular o deslocamento, eu tenho que somar o que ele estava num sentido menos o sentido oposto. Então, somo esse com esse, 1 com 3, e diminuo do que ele andou voltando. Então, vamos lá. Aqui é o item 7. Então, ΔS1. ΔS1 é um triângulo. Base vezes altura sobre 2. Base do triângulo, 6. Altura, 30 sobre 2. Então, ΔS1 vai dar 6 vezes 30 dividido por 2. Aqui dá 3, vai dar 90 metros, ok? Vamos para o ΔS2. ΔS2. ΔS2 também é um triângulo. Então, também é base vezes altura sobre 2, que vai dar... A base é essa daqui, vai do 6 ao 14. Do 6 ao 14, a gente tem 8. Ok? 8 vezes a altura aqui, 20, dividido por 2, o ΔS2 vai dar 8 por 2, 4 vezes 20, 80 metros. E o ΔS3 também é um triângulo, que vai ficar base de 14 a 18, 4. A altura é essa daqui, 20. A altura, né? 20, dividido por 2. Então, o meu ΔS3 é igual a 40 metros. Para eu calcular o deslocamento, como eu falei para vocês, vai ser o ΔS1 mais o ΔS3, porque são os positivos, menos o ΔS2, que é o negativo. Se eu quisesse descobrir a distância percorrida, é diferente. Eu ia ter que somar tudo que ele foi, mais tudo que ele voltou. Mas eu não quero distância, eu quero deslocamento. É a distância entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Então, eu somo o que ele foi, menos o que ele voltou, tá? Então, isso daqui vai dar 90 mais 40 menos 80. Então, ΔS é igual a 90 mais 40, 130. 130 menos 80, que vai dar 50 metros. Então, essa afirmativa aqui é uma afirmativa falsa.